Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/tvuplay. Vá lá, curta, interaja conosco, traga a sua participação, a sua informação, a sua análise, a sua opinião para a programação da TVU. Minha convidada de hoje é jornalista de formação, astróloga, já esteve conosco e nós vamos conversar a respeito de 2018. O que a astrologia prevê para o ano que está chegando. Minha convidada é Lila Rizon, fique com a gente. Que é a mania de conhecer a pessoa, né? Lila Rizon, Marília Rizon, e ela já deu essa explicação quando esteve aqui na outra vez, porque afinal de contas, Lila hoje é uma personagem. Boa noite, prazer te ter aqui de novo. Tudo bem? Marília, eu vou me policiar, tá bem? Tá, mas fica à vontade, assim, os amigos, todo mundo ainda me chama de Lila, então é bem Alguém tranquilo. se acostumou já, os amigos, assim, aqueles... Te conheceram no jornalismo, antes do jornalismo? O pessoal está acostumado. É muito engraçado que a minha família, tirando assim, tipo os meus tios, eles são acostumados a me chamar de Marília. Mas, assim, com a minha mãe, meus irmãos, que é a Lila. Pais, quando vão te chamar a atenção. Marília, vem aqui. É bem assim. Aí é assim. Sempre, né? Sério. Não, aí pai Sério? a gente deixa de lado o apelido e Marília Aqui. E um dia eu estava conversando e o meu contador é uma pessoa que só me chama de Lila, ele se acostumou com Lila. E um dia meu tio foi conversar com o meu contador e ele disse, falei com a Lila hoje. E o meu tio, quem? Tipo, ele não conseguia lembrar. Mas eu achei assim tão diferente, ele disse. Eu disse, não, é que a maioria das pessoas realmente hoje me conhece por Lila. E aí agora está assim acontecendo o caminho inverso, Felipe, mas é bem legal. Por que tu foi fazer jornalismo lá atrás? Por que eu fui fazer jornalismo? Porque eu sempre gostei de contar história, assim, eu sempre fui curiosa, eu sempre quis, assim, falar de pessoas, falar de histórias, eu sempre curti isso. Eu sempre gostei de inventar histórias também, né? E aí eu acho, quando eu entrei no jornalismo, eu vi que a gente não inventava muita história, que a gente mais contava história, né? Foi depois que eu entrei... Não tem muita ficção na coisa. Não Apesar tinha que tem uns coleguinhas que ficcionam algumas histórias. Né? Mas quando a gente leva a sério, né, Felipe? Não é bem assim, né? E aí, acho que foi isso, assim. Eu queria, assim, eu sempre fui apaixonada por isso. E eu comecei a fazer... E eu tive a sorte também de trabalhar... Eu comecei, logo que eu me formei, eu comecei num jornal muito pequeno em Canoas, que era semanal. Depois eu fui para o Diário de Canoas, que é do Grupo Sinos. E no Diário de Canoas eu trabalhei com uma galera muito legal, assim. E lá eu comecei a trabalhar com variedades. Eu sempre fui assim, eu nunca fui da hard news, eu sempre fiquei mais pro lado de variedades, essas coisas. Chegava a fazer a coluna, tinha coluna de horóscopo e tu chegava a fazer? Não, deixa eu contar que isso rende. Porque isso é um negócio maravilhoso. Se as pessoas soubessem quem já fez coluna de horóscopo nos jornais, hoje o negócio é muito sério até. Mas olha, tem profissionais da imprensa assim que, se a gente começar a nominar, as pessoas vão dizer, não, fulano, e aí era um chute, né? O cara sentava ali e aí fazia ficção. Não, ficção pura. Eu vou te contar, nesse jornal menor que eu trabalhei, tinha um colega meu que fazia o horóscopo. E anos depois, eu, astróloga, foi muito engraçado. E um amigo meu fez uma pesquisa, um astrólogo paulista, ele andou fazendo uma pesquisa agora e eles escolheram uma série de depoimentos sobre isso, assim. Sobre como de como da ficção realmente começou a profissionalizar. Hoje tem astrólogos maravilhosos aí fazendo os horóscopos, né, dos jornais. Mas eu tive essa experiência quando eu nem imaginava que eu ia virar astróloga nesse primeiro jornal que eu trabalhei. E esse meu colega que fazia, ele pensava, deixa eu ver, o Leonino, aquele lá, se ele estava com desafeto com aquela pessoa, pior horóscopo do mundo, né? As piores previsões para aquele signo. E quando ele estava, assim, tipo, super de boa com o signo, vai tranquilo. Isso eu testemunhei como jornalista, né? E acredito que agora, se isso é feito,
Não, hoje Não acredito mesmo. Até porque hoje são grandes agências, né? São Sim, astrólogos sim. ligados a grandes As agências. E aí distribuem, né? Mas exatamente. Uma coisa que eu me lembro muito, assim, do rádio dos anos 60 e 70, né? Tinha ali a previsão, né? O horóscopo como previsão. Então você tinha lá o programa do Omar Cardoso, o programa da Zora Ionara, né? Então você esperava aquele momento ali e ficava esperando o teu signo, porque nunca eram os 12 corridos, né? Então vinha ali um grupo de 3 signos, não, agora tem que esperar, porque o meu vai ser aquela coisa assim. Sim. E eu, criança, ouvindo o rádio, ficava, minha mãe ouvindo, esperando o horóscopo dela, e eu ficava ali também esperando o meu, né? Esperando lá, e Peixes era o último, então eu tinha que ouvir o programa inteiro. O programa inteiro, né? Mas era um negócio, hoje algumas rádios populares ainda dão um horóscopo, mas as grandes, mesmo as maiores, deixaram de colocar no ar isso. Eu acho que é isso aí, acho que nas rádios populares ainda existe, até esse mesmo meu colega de São Paulo, que é o Guilherme Salviano, astrólogo lá há muito mais tempo que eu, assim, ele me disse que a mãe dele escuta a Zora Ionara ainda. Olha só. Eu não sei a rádio, mas disse até um ano atrás, assim, ele ainda me contou isso aí. É bem interessante, né? Bom, aí vem para Porto Alegre fazer jornalismo na RBS direto? Não, eu não trabalhei na RBS. Na verdade, eu trabalhei na RBS pelo Pioneiro. Eu saí de Canoas, eu fui para Gramado. Me tornei assessora de imprensa da Prefeitura de Gramado. Lá em Gramado. É que eu achei que tu tinha tido uma passagem aqui antes de ir para o Pioneiro. Tu já foi de Canoas para o Pioneiro. Na verdade, eu fui correspondente em Gramado para o Pioneiro e fiz até uns trabalhos, assim, alguns poucos para Zero Hora, como correspondente de Canela e Gramado. Eu fui trabalhar na assessoria de imprensa da Prefeitura e logo que eu cheguei lá, assim, acho que no primeiro ano que eu cheguei lá, o jornalista que era o correspondente foi embora para Londres. E aí o Pioneiro me fez o convite, se eu aceitava. E foi bem legal, assim, eu adorava fazer. E Gramado, assim, eu pude começar a contar histórias mais fantasiosas. Não que eu criasse fantasia, mas como tem muito evento lúdico lá, o Chocofest, que eu acabei fazendo assessoria de imprensa do Chocofest, que foi uma coisa muito linda, assim. O Natal Luz, o próprio Natal Luz, quando eu cheguei em Gramado, ele era muito mais comunitário, assim, né? Ele não tinha a proporção que ele tem hoje. Então foi uma época bem bacana, assim. E ali eu comecei a trabalhar como correspondente do Pioneiro e também assinava uma coluna social. Aí assinei uma coluna que não era horóscopo, mas era social. Mas era muito legal, assim, foi uma fase super bonita, super rica, assim. E é na Serra que tu descobre essa paixão. Como é que foi esse negócio? Tu foi fazer o teu mapa astral e aí... na verdade... Fez conexão e... Como é que foi isso? Essa história, assim, eu acho que foi um primeiro chamado, assim, quando eu estava... Antes de eu ir para Gramado, Gramado já foi um chamado, assim, na minha vida. Essa é a minha passagem por Gramado, que eu já estive lá 2 vezes, né? Eu entendo como um chamado, assim. Porque eu sempre, assim, um dia eu pensei, como eu gostaria de morar lá. Eu vi um anúncio na Zero Hora logo depois, que precisavam de assessor de imprensa, respondi o anúncio, não fui chamada, e fui chamada depois, assim, sabe? E lá eu fiz, nessa mesma época aí, eu fiz meu primeiro mapa astral ainda aqui em Porto Alegre, mas foi uma coisa assim, não chegou a despertar nada em mim. E quando eu estava lá em Gramado, que eu fiz o meu segundo mapa astral, com uma astróloga que hoje é muito minha amiga e é minha parceira nas astrólogas, né, que é essa grife que a gente criou aí, essa marca, que eu estou fazendo essas camisetas aqui para o Réveillon e mais. A gente tem uns projetos, assim, a gente está vendo o que vai acontecer, mas enfim. Eu fiz meu mapa com a Cláudia e aí eu comecei a gostar. Aí realmente assim eu comecei a mergulhar nesse universo, não só da astrologia, mas energias, a metafísica, eu comecei a estudar mesmo. E quando eu voltei para Porto Alegre, aí eu também, paralelo a isso, eu já estava trabalhando mais como assessora de imprensa e com eventos, né, Felipe? Eu trabalhei um tempão, assim, tipo no Ibiza, além dos eventos tipo Chocofest, Festival do Turismo, eu também trabalhei, assim, com noite, né? Eu acabei entrando nessa pegada, assim, trabalhei no Ibiza algumas temporadas, trabalhei aqui em Porto Alegre, na época da Mercearia do Padre ali, tudo isso. Também comecei a trabalhar com restaurante, com gastronomia, fazendo as assessorias, assim, uma espécie assim, uma assessoria de comunicação total, assim, né?
E paralelo a isso começou a ficar muito forte essa questão assim desse universo, digamos, paralelo, assim, esse universo Mas aí tu místico. ia estudando por curiosidade, até ali era uma curiosidade. Curiosidade, não. Tu nunca pensou assim, naquele momento tu não pensava assim, bom, um dia eu vou trocar, vou sair das assessorias de comunicação, vou migrar para lá. Até ali nada. Nada. Foi em 2000, não me esqueço, foi em janeiro de 2004, janeiro de 2004 que o chamado assim veio, né? Que eu fui fazer mais um mapa pela terceira vez. Eu me encantei com uma leitura de mapa que eu ouvi. Eu adorei a maneira como aquela astróloga leu um mapa. E aí eu fui fazer meu mapa com ela, porque eu tinha me apaixonado. E ali eu descobri que eu queria saber mais, realmente, eu queria começar a estudar. Eu comecei a perguntar muita coisa para ela e ela disse, olha, eu acho que valia a pena tu começar a estudar, porque tu tá super interessada nisso, assim. E ali foi. Aí me apaixonei, me joguei com tudo, assim, e comecei a estudar para valer mesmo, assim. E quando eu me apaixono, eu sou muito dedicada, assim, nas minhas paixões, né? Eu vou a fundo, eu estudo, eu vou atrás, eu pesquiso, eu garimpo. E acho que assim, ó, que eu também tive uma sorte, porque, eu comecei a estudar numa época que a internet oferecia muita coisa legal, sabe? Eu comecei a ir atrás de nomes e comecei a encontrar ótimas referências. E muitas das coisas que depois eu ouvi em congressos, eu já tinha o conhecimento, porque eu já tinha pesquisado, ido atrás, já tinha encontrado ali na internet, né? Então eu consegui muito atrás de muita coisa, assim. As pessoas são curiosas, o que as pessoas procuram? O teu primeiro mapa astral, quem tu foi procurar? A Lila foi lá, então, o que tu pensava assim, que tu ia encontrar? Eu acho que o primeiro que eu fiz, eu estava curiosa. Eu acho que eu queria o que todo mundo primeiro quer, aquela descrição tua. Ai, tu é assim, tu é assado. E eu, na verdade, foi nessa época que eu estava pensando assim, que eu adorava o que eu fazia no jornal, mas eu sentia que tinha uma lacuna. E eu quis mudar para assessoria de imprensa, foi nessa época aí. Aquele primeiro mapa, assim, o que eu me lembro dele, ele não foi um mapa assim que ficou muito forte na minha memória, assim. Eu acho que ele foi mais esse mapa de ai, tu é assim, tu é assado, muito do comportamento, sabe? E foi depois, nos outros mapas, que eu fui entendendo o que é a nossa essência, que aí eu fui me conectando com a essência. Talvez porque naquele primeiro mapa eu ainda não tivesse conectada com esse tipo de assunto, né, Felipe? Quantos mapas tu já fez teus? Meus? Antes de eu começar a fazer os meus, tu quer dizer? 3. Hoje tu faz os teus? Faço porque, tipo, a casa de ferreiro no espeto não pode ser de pau. Mas quando eu acho que eu não tenho condições, assim, ó, de me afastar, que eu não consigo ser objetiva com o meu mapa, porque isso também acontece. Às vezes tu olha pro teu e tu diz, não é bem isso. Acho que não é isso. Tu dá uma fantasiada, ele toma... Aí eu converso com algum outro colega, assim, geralmente é o Guilherme que eu falo, que é uma pessoa que eu gosto muito, a gente astróloga, conversa. E com a Cláudia também, que é minha parceira das astrólogas, que a gente, todas as segundas-feiras, a gente se reúne, abre um mapa de alguma coisa, de um momento, de um evento, ou de alguém, ou os nossos, e a gente conversa sobre esses mapas, assim. Qualquer coisa pode ter mapa? Sim, qualquer coisa. O teu programa tem um mapa. No dia da o dia, a hora que ele foi ao ar, que ele foi transmitido pela primeira vez, aquele é o momento da primeira respiração dele. Porque o que é o mapa, né? O mapa é o momento da nossa primeira respiração, o momento em que o nenê, no caso, quando tu nasce, tu fica independente da tua mãe, né? Tipo, tu respira pela primeira vez, tu faz a primeira troca com o universo. E essa primeira troca, ela marca, digamos assim, ó, essa tua chegada, essa tua composição energética no todo que tu pertence, né? Então... Onde é que surgiram os mapas astrais? Os mapas astrais, a astrologia é um estudo de mais de 5 mil anos atrás, né? Com os caldeus, e depois ela foi sendo, assim, aperfeiçoada, ela foi sendo modificada. A astrologia que a gente conhece aqui, a astrologia ocidental, ela é muito baseada em estudos de Ptolomeu, né? Eu acredito que ele é o maior influenciador nosso, assim. E a astrologia ocidental é diferente da oriental? A gente tem assim, ó, tem o sistema do zodíaco, o horóscopo chinês, que é completamente diferente, aquele dos bichos, perfeito, né? Perfeito. Mas também tem a astrologia védica, que é uma, e a nossa, ocidental, como a gente fala. Qual é a diferença básica, assim, eu até vou te dizer, eu nem estudo astrologia védica, que eu já acho a nossa um universo, assim, sabe? E a védica...
ela analisa realmente assim, ó, ela é sideral, ela analisa o que está acontecendo mesmo no céu, onde os planetas estão realmente, assim, as constelações. E a nossa, Felipe, a ocidental, ela é uma projeção do céu. O zodíaco, como a gente conhece, que é essa roda de 360 graus, com 12 signos, cada signo com 30 graus, ela é uma projeção do caminho aparente, né, do Sol ao redor da Terra, do Sol e de todos os planetas. Então, tu cria um símbolo, essa roda, que ela faz o caminho aparente do Sol, porque, imagina, esse tempo todo atrás, lá, milhares de anos atrás, o homem tinha o olho dele para olhar tudo, né? Era o olho dele e mais nada. Então, para ele, era aquilo que ele analisava e via os movimentos, era assim que ele entendia. Então, ele criou aquilo ali e aí ele foi... e aí a gente analisa os planetas conforme eles andam nessa roda do zodíaco. Por isso que quando dizem assim, ai, escorpião não é mais escorpião, é sagitário. Não, escorpião sempre vai ser escorpião. Porque essas... Não sei se tu já ouviu, às vezes tem essas botarias aí que começam, Sabe né? que eu sou um curioso daquele assim... Vou ali e tal, mas também eu sou, nunca parei para... Né? Sou curioso, né? Como todo jornalista, vai lá, olha, tem uma notícia aqui. Eu já estou louco para te perguntar uma outra coisa, mas só complementa aí. Mas então, assim, ó, isso na verdade, que a gente chama de astrologia tropical, o nome disso é astrologia tropical, né? É esse estudo do caminho aparente do Sol. A gente faz essa projeção, né? E é isso. Bom, lá atrás, a olho nu tinha uma formação. Hoje, a gente tem a todo momento notícia de novos planetas. Como é que isso influi? Isso entra no mapa astral, na astrologia hoje? Como é que é isso? Bem, cada novo planeta descoberto, sempre tem uma, não sei se eu posso dizer uma verdade, mas todo planeta novo que começa a ser estudado, a gente já tem planetas novos que vão sendo colocados, assim, que tu vai estudando e depois vai adotando na astrologia. Os astrólogos também são cautelosos, assim. Eu acho que primeiro se estuda melhor a influência de um planeta XYZ, que tu começa a buscar referências, que o que é, né? O que é a astrologia? Ela é um estudo simbólico. Então, tu começa a buscar essas analogias que nos permitem fazer os estudos entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra, para tu poder identificar assim, as características, como é que aquele planeta, quais são as características dele, com que ele, em que assuntos, assim, em que áreas ele está mexendo, enfim. O que eu observo, assim, ó, Felipe, que isso é feito com alguma cautela e sempre que a gente começa a discutir um planeta novo, que isso começa a ganhar, digamos assim, mais adesão, mais o mainstream, assim, é uma mudança na consciência nossa. Por exemplo, os 3 planetas, os transaturninos, como a gente disse, que é Urano, Netuno e Plutão, que são aceitos. Plutão foi rebaixado pela astronomia, mas jamais foi rebaixado pela astrologia. Ele é um planeta que tem um simbolismo super forte. Certo. E eles surgiram exatamente em momentos assim, por exemplo, em momentos que tiveram uma questão, como é que eu vou dizer, de ampliação de consciência nossa aqui. Plutão, por exemplo, que foi descoberto ali na década de 30, em 1931, ele simboliza, assim, tipo, a força mais atômica que existe. Foi as vésperas, por exemplo, da bomba de Hiroshima, né? Se tu for ver, anos depois teve o lançamento da bomba, mas ele foi descoberto num período pré-bomba, né? Então, tu começa a ver, assim, ó, que existe... Então, o seguinte, não foi simples coincidência para ti? Eu não acredito. Quando a gente começa a estudar astrologia, tu para de acreditar em simples coincidências. Eu tenho que fazer um intervalo comercial. E tem uma outra questão que é a seguinte. A astrologia faz previsão? Respondo depois ou respondo agora? Dá só o sim ou não? Olha, deixa assim. Olha, depois do comercial, você siga olhando na Marília Rizon, a nossa convidada de hoje. Olha, fica aí. Minha convidada de hoje é Marília Rizon, astróloga. Nós estamos conversando a respeito de astrologia e outros assuntos, e uma questão era, no sentido de futurologia, né, se a astrologia faz
previsão. Essa era a minha intenção, não sei se ficou bem compreendido isso no bloco anterior. Dá para fazer previsão, dá para fazer futurologia? São duas coisas diferentes na astrologia? Olha, eu acredito que o futuro a Deus pertence, ao universo, qualquer coisa assim. O que a gente analisa na astrologia, e isso é possível sim, são tendências. A partir desse estudo que eu te falei, que a gente faz dos planetas, por exemplo, tu começa a ver que determinado planeta, quando encontra outro planeta, fatos assim aconteceram no passado. Por isso que eu posso te falar sobre as energias de 2018, porque eu tenho um feedback, eu tenho um respaldo do que já aconteceu em outras épocas que essas mesmas configurações ou similares estiveram no céu. A partir disso, a gente consegue ter uma ideia do tipo de energia, do tipo de ação, comportamento, as tendências assim a gente consegue ver. Existem estudos, existe quem diga que sim, é possível fazer a previsão, mas eu tenho aí eu não concordo porque é uma filosofia, é uma crença minha, Felipe. Eu acredito que o futuro a gente constrói hoje, entendeu? E tudo que tira o teu pensamento, que o pensamento para sair do presente já é assim, né? E tudo que tira teu pensamento do aqui e agora, do que a gente está fazendo, ele já começa, como é que eu vou dizer assim, tu já começa meio a mexer, tipo, até alterar o que tu pode acontecer depois, né? Eu também acredito que a gente tem um sócio na vida, que é o imponderável, que talvez seja, não sei se é lei de Deus, o que tu quer chamar, o universo, mas porque eu acho que ia ser uma bagunça incrível se cada um pudesse fazer o que quisesse mesmo, entendeu? Acho que ia ser bem mais complicada a coisa aqui, sabe? Então, acho que a gente tem 50% e as coisas vão se acomodando. As pessoas, quando te procuram para fazer o mapa astral, elas sabem o que elas vão encontrar no mapa, no sentido de, olha, você é um a Lila vai ver tendências de 2018, no meu caso, as pessoas entendem o que é, ou elas chegam por curiosidade, assim, vou lá fazer uma mapa astral, vou lá ver o que vai dar, como é que é isso? Eu acho que ninguém mais faz isso, assim. Eu acho que as pessoas, quando procuram, elas realmente têm alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma necessidade. Elas buscam alguma compreensão, Felipe. Elas querem entender alguma coisa. Seja uma questão de carreira, seja uma questão de um momento que elas estão atravessando. Então, tudo depende. Mas assim, vou lá ver qual é que é, eu acho que não, né? Eu acho que as pessoas querem saber mais de carreira, de amor, de o que é? Vida pessoal, como é que é isso? Eu acho que não, eu acho que todo mundo quer, o que todo mundo quer saber é assim, ó, o que eu sinto assim. Algumas pessoas buscam mais carreira, mas a maioria quer assim, ó, o que me faz ficar bem? As pessoas querem ficar bem com elas. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão buscando isso. Algumas pessoas buscam isso através de resoluções de questões amorosas, dos seus relacionamentos, outras através de carreira. Mas o que eu vejo, assim, é que a maioria, quando tem que tomar uma decisão, e ela quer ter uma noção, assim, de que escolha fazer, ela não vai lá me perguntar a que escolha ela vai fazer, até porque acho que esse não é o meu papel, a escolha cabe a cada pessoa. Perfeito. Mas ela quer ter uma noção do que está acontecendo, assim, como é que está, o que ela é e como ela está se relacionando, como é que ela pode... Ela quer entender o que está acontecendo para que ela possa fazer essa escolha. Ela quer entender a ela e o momento, entendeu? Isso é uma coisa que as pessoas buscam muito, Felipe. Entender assim, ó, quais são as energias daquele momento, ou qual é o momento mais propício. A astrologia era usada como calendário de agricultura, né? Assim, tipo, tem realmente fase melhor para fazer coisas. Por exemplo, tu vai fazer um lançamento de alguma coisa que tu precise de público, eu desaconselho veementemente fazer isso numa lua minguante, porque lua minguante, digamos assim, a nossa energia, a nossa predisposição é mais interior. E aí, nesse caso, vamos lá, o sujeito vai lançar um livro. Ok. Tá. Vai lançar o livro na lua nova ou na lua cheia? Depende da intenção dele. Se ele quer, eu lançaria, se eu vou fazer, por exemplo, se ele vai fazer uma sessão de autógrafos, lua cheia. Por quê? Porque ele quer gente naquela sessão de autógrafos, certo? Então, sugiro lua cheia. Tem eventos como o São Paulo Fashion Week que começaram em lua cheia, que tiveram suas primeiras edições em lua cheia. Paulo Borges foi olhar isso?
Acredito que sim, viu? Não porque eu saiba que ele olhou, mas porque ele já fez uma campanha toda em cima de mapa astral, então acho que ele gosta. Acredito. Tá. Antes da gente pegar e conversar a respeito de outras questões que tu está lançando, me diz o seguinte, só para fechar a questão de 2018, que foi a nossa chamada, o que vem por aí? O que olhando 2018 hoje, do ponto de vista da astrologia, dá para se esperar do ano que vem, genericamente para todos nós, né? Porque aí cada um vai fazer o seu mapa, cada um vai ter a sua tendência de 2018. Sim, exatamente. Eu até fiz um encontro segunda-feira na Nuvem sobre isso e foi bem legal, assim. Nesse encontro, como as pessoas tinham seus mapas, a gente fez em cima dos mapas de cada um, né? Que é uma coisa que eu acho bem legal. Mas genericamente falando, para todo mundo, Urano está entrando em Touro. Ele vai entrar em Touro, vai voltar para Áries e depois, em 2019, segue em Touro. O que isso representa? Uma mudança. Urano é o planeta da disruptura, é o planeta da mudança. Aonde ele bate, assim, aonde ele chega, ele traz mudança. O que a gente pode esperar? Tudo que é da área de Touro, provavelmente a gente vai ver algum tipo de mudança. A forma como a gente se relaciona com a questão financeira, se o dinheiro nos aprisiona, provavelmente a gente vai mudar isso. Então, questões financeiras, eu acredito que a gente vai ver no mundo isso, tá, Felipe? Então, assim, ó, a mudança de alguma forma na nossa relação com o dinheiro, com a terra, produção agrícola, a questão da sustentabilidade, eu acho que vai ficar muito mais necessária com esse Urano aí. E também a questão do corpo, porque Touro também é um signo muito ligado com o corpo físico, com a nossa percepção, com os 5 sentidos. Acho que Touro traz toda uma consciência, uma sensualidade também aí. Sensualidade e sensorialidade também, sabe? De tu começar a perceber melhor as coisas. Então, acho que isso como por ser uma energia de terra, Urano, assim, ele causa muita disruptura de repente, mas por ser em Touro, um signo de terra, talvez a gente veja, talvez não seja tão rápido como foi agora nesses últimos anos, né? E também outra coisa que eu acho, assim, ó, que como paralelo a isso, como o Saturno, por 2 anos vai estar em Capricórnio, agora semana que vem ele entra em Capricórnio e fica 2 anos nesse signo, eu acredito que a gente vai ver um período de desaceleração, de muito pragmatismo, assim, desaceleração com a euforia. Eu acho que a gente vai estar mais pragmático e mais cauteloso. Para mim, esse dezembro, eu sinto, assim, eu conversei com algumas pessoas que parece que várias pessoas me disseram que sentiram já essa energia, assim, tipo, de pé no freio, entendeu? Que muita gente que ia fazer alguma coisa, deu uma recuada, resolveu pensar melhor, está sendo mais prático, mais pragmático. Pessoas que olham os mapas delas ou pessoas no geral? Não, assim? Pessoas no geral, por exemplo, pessoas que têm negócios, eu comecei a perguntar, porque Sim. esse também acho que sou uma jornalista, com astróloga curiosa, bem, né? Claro. Eu estou sempre perguntando. E eu vi esse relato, assim, que esse último mês, assim, nesses últimos dias, parece essas 2 últimas semanas, já começou, assim, esse movimento de tu ser mais pé no chão mesmo com as coisas, sabe? Nós não vamos fazer isso, mas se nós pegar lá mapa astral de candidatos à presidência da República, de candidatos ao Palácio Piratini, jogar lá em outubro do ano que vem, que é quando a eleição, dá para se fazer leituras de favoritismo, quem chega? Dá. Isso é possível? Dá. Fazem muito isso, assim. Eu tenho um amigo, um astrólogo amigo meu, norte-americano, que ele fez direto, assim. E agora, quando o Trump foi eleito, agora, Sim. enfim. Há um ano. Há um ano. E eles fizeram, assim. É possível, sim. Por quê? Porque o que tu faz? Tu analisa o mapa do candidato, o que está acontecendo no céu agora, que está interferindo no mapa do candidato, e tu ainda compara com o mapa do Brasil. Então, tu fica com um estudo super rico, assim. Ele te dá, como eu te disse, eu acredito que tu não faz a previsão, mas ele te aponta uma tendência, assim. Tu pode, para mim, a resposta final sempre vai ser ali na urna, né? Mas eu acredito que ele pode te dar uma noção. Dá para se ter uma noção. De quem estar mais favorecido naquele momento. Pelos astros. Os astros influem na vida da gente permanentemente. Eu nasci sob aquele céu, né? E aí, mesmo sem eu acreditar, mesmo que eu não olhe meu mapa astral, eles estão mexendo comigo? Mesmo que tu não acredite, a tua essência é aquela. E sim, tanta coisa acontece, né?
A gente não tem noção, que nem tu disse, eu te falei antes, eu não acredito em coincidência. Depois que eu comecei a estudar astrologia e depois que eu me aprofundei cada vez mais e também comecei a fazer introdução à filosofia do yoga e todo esse universo aí, místico, metafísico, tu começa a ver que não existe mesmo coincidências. Eu vou te dar um exemplo, tá? Tem esse mesmo astrólogo que eu te falei dos Estados Unidos, que é o Ray Grass, ele tem um livro bárbaro, que eu até quero reler agora, porque ele tem muito a ver com o meu trabalho, que se chama Sign of the Times. Nesse livro, ele só faz uma análise de movimentos astrológicos, assim, movimentos dos astros, né, no zodíaco ali, e lançamentos, assim, e coisas que vão acontecendo aqui, mas na cultura pop, assim, por exemplo, quando o Cidadão Kane foi lançado, qual era o zeitgeist, entendeu? Qual era o espírito do tempo? E aí é isso que acontece. Na verdade é isso, a astrologia, tu começa a ver como a cultura popular, o nosso comportamento, traduz aquele espírito do tempo, daquele momento, o zeitgeist, e é bárbaro, é lindo de ver. Quando a gente começa a estudar isso, tu deixa de acreditar aí na coincidência. Nós estamos terminando a era de Aquários? Olha, há quem diz que a gente... Como tu lembrou do Cidadão Kane, eu me lembrei do filme do Aquários, e aí tô te... Na verdade, não. A gente está... As eras são períodos tão longos assim, né, Felipe? Que eu acho que a gente não pode chegar e dizer, tá, hoje acabou uma e começou outra. Certo. A gente está falando de 2000 e não sei quantos anos ali, né? Então, na verdade, o que eu acredito, assim, que a gente está numa transição. A gente está saindo da de Peixes e entrando na de Aquarius, né? Estamos entrando. Entrando. A gente saiu da de Peixes, que o cristianismo é o maior símbolo da era de Peixes, assim, né? E a gente está entrando nessa era. Por que eu acredito nessa transição? Se tu for ver a internet, essa comunicação global, é uma coisa super aquariana-uraniana. Então já é um indício, assim, sabe? Tipo assim, ela já tem uma pegada aquário, assim, a era de aquário. Mas eu acredito que a gente está nessa transição, assim, eu não acho que é uma coisa que acaba de repente, que nem o ano ali, 31 de dezembro, não sabe? Tem uma data específica. É uma coisa assim, tipo, a energia de um vai diminuindo, a energia do outro vai aumentando e quando tu vê só tem a energia do outro. Eu acho que a gente está nesse período de transição mesmo, entre um e outro. Quantas, assim, tem como medir a curiosidade das pessoas hoje, quando você conversa com outros astrólogos, assim, quantas pessoas procuram vocês hoje? É muito mais do que assim. Há quanto tempo tu estava no mapa? Eu há 12 anos. 12 anos. Eu sou novata, mas tem quem tem mais tempo. As pessoas estão... Porque o assunto também na imprensa ele vai e volta. E o que eu sempre imagino é o seguinte, quando a imprensa joga para o alto o assunto, a curiosidade das pessoas aguça e as pessoas vão atrás de astrólogos, né? Quando dá aquela... Bom, agora tem uma outra moda, então as pessoas vão naquela... na situação. É constante, não é constante? Como é que funciona a curiosidade das pessoas em relação à astrologia? Eu acho que agora a gente está vivendo um boom de novo astrológico. Acredito que sim. Tem muito astrólogo novo, assim, mais novo que eu até, assim. Mas tem um interesse muito grande pela astrologia, Felipe. Eu observo isso, assim, nesses últimos anos, e também em função dos próprios trânsitos do céu, tu começa a entender. Teve um congresso que eu fui em 2008, que eu sempre falo nele porque ele foi muito legal, assim, ali eu tive um baita aprendizado, eu era uma super novata, eu estava há 4 anos estudando astrologia e eu caí num congresso maravilhoso em Denver, muita gente fera, assim, muito astrólogo fera. E ali eu vi, assim, muita coisa legal e lá eles diziam desse crescimento da astrologia, que ela ia viver um período super rico, assim. E eu acho que a gente está vivendo agora esse período. É um ciclo, como todo ciclo tem começo, meio e fim, né? E acredito que as pessoas estão sentindo também o que acontece. Por que as pessoas estão buscando isso? Porque é um caminho necessário, né, Felipe? Eu acredito, ainda ontem eu estava lendo sobre um estudante de neurociência falando da questão da espiritualidade, que é outra tendência para 2018. A gente tem que se conectar muito com intuição, com imaginação, e com a espiritualidade, assim, que eu acredito que vão ser as nossas ferramentas para encontrar os caminhos para o nosso futuro, assim. Isso já está no movimento Now Age, assim? Já está no movimento Now Age. Super. Fala sobre isso depois do intervalo comercial, então. Porque eu estou com a Marília Rison, eu estou me policiando aqui. Marília Rison, a astróloga, vamos falar um pouco sobre o que é, né, esse movimento Now Age que ela está lançando, que ela está conversando a respeito, está tratando a respeito também em vários dos encontros que realiza. Lila
Ih, rapaz, e a Lila e a Marília? Pode falar Lila. Não... Marília Lila Rison, depois do intervalo a gente segue conversando com ela aqui no 21h30. A astróloga Marília Rison é minha convidada de hoje. Várias vezes durante o programa tu fez referência às astrólogas. O que são as astrólogas? Então, Felipe, as astrólogas é essa união minha com a Cláudia Levi Torres, que é outra astróloga que fez o meu segundo mapa. A gente se reencontrou aqui em Porto Alegre. Nós duas, naquela época, morávamos em Gramado. A gente está em Porto Alegre agora, as duas. E a gente se encontrou. E nesses nossos estudos, a gente conversou assim muito sobre 2018 e tudo. E aí a gente resolveu criar essas camisetas, até tenho com a minha de Gêmeos, em que a gente escolheu uma palavra para cada signo. E essa palavra, não é que ela é uma palavra que representa o comportamento do signo, não, pelo contrário, é uma palavra que a gente escolheu que tem a ver com uma atitude, com uma energia para 2018. Gêmeos, conectar. Conectar com a intuição, conectar conectar mais com o coração, como a gente diz, com a intuição, e menos com a razão, menos com a mente, porque, como eu te disse antes, né, a espiritualidade, a imaginação e a intuição vão ser as nossas ferramentas para 2018, né? E os signos mais mentais, né, como Gêmeos, Libra e Aquário, eles sofrem um pouquinho mais para, né? Tipo assim, eles são mais mentais, então a gente escolheu assim as palavras de acordo, analisando os movimentos, assim, os aspectos desses planetas, assim, todos, para cada signo. As camisetas são ótimas para o Réveillon. Sim, a gente pensou também. O meu chão fica por conta, que me diz o seguinte: peixes, qual é a palavra que eu fiquei curioso? É shine, é de brilhar. Por quê? Porque o pisciano, ele tá... Esse Netuno... Pisciano não nasce, pisciano estreia, é quase o baiano, você está me dizendo? Não, quem estreia mesmo é leonino, mas... leonino sempre estreia. Leonino chegando. Chega chegando. Olha aí, rapaz. Leonino, né, sempre. Mas por que o brilhar, assim, pro pisciano? Porque ele tá com a faca e o queijo na mão esse ano, sabe? Então, com esses... ele vai ter esse aspecto super auspicioso, esse trígono, como a gente diz, que é um aspecto super fluente entre Netuno e Júpiter. O Netuno em Peixes, na casa dele, ele inspira muito a imaginação pisciana, ele inspira assim, ó... Esse 2018 nós vamos arrebentar, então, vai ser uma loucura. Sempre assim, ó, com todo... Isso aí vale, pois é. Com todo poder vem o desafio junto, tu entendeu? Então, assim, ó, não é? Eu acho que quanto mais tu aprende a se conectar... Sabe por que a ideia do Shine também é confiar na tua estrela para brilhar? Porque, às vezes, tem alguns piscianos, dependendo do mapa, Felipe, que ficam muito dependendo da opinião externa. Algumas pessoas, alguns piscianos, eles acabam... como é que eu vou te dizer? São influenciáveis. Um pouco, porque como eles absorvem muita coisa, é um signo assim, digamos, eu sempre digo que Peixes é o útero de toda a criação, é o berço da imaginação, lá onde tudo acontece, para tu depois transformar em realidade o que tu tem que primeiro imaginar. Eu entendo perfeitamente o que tu está dizendo. Quero te dizer que não é tu está falando e eu estou vendo assim, cenas da minha vida de piscianos que eu conheço. Fala. Então, a ideia é essa. Aliás, esses dias eu vi um post teu no Facebook cantando num carnaval. Tu estava puxando um samba num carnaval. Eu não estava... Tu era repórter. O puxador de samba é o Cláudio Barulho. Está lá no meu Facebook essa foto. É os 70 anos da Rádio Gaúcha. E o Cláudio Barulho foi o puxador do samba. E eu disse para o Cláudio Brito, que falou o seguinte: olha, eu sempre tive o sonho de puxar samba, não canto nada. E aí fui para a Avenida como terceira, quarta voz ali do pessoal que estava, da harmonia da escola de samba que nós criamos para a Rádio Gaúcha aquele ano. Super pisciano isso. Carnaval, festa da imaginação, cantando, música, me diverti muito. Algo super pisciano. E tem uma sacanagem do Paulo Brito, isso aí está no YouTube hoje. Paulo Brito narrou para a TV com esse desfile. Aí Paulo Brito dizia assim: será que esse microfone do Felipe Vieira está aberto? Estava aberto. Ele estava mais baixo
que os outros, mas a minha voz a gente ouve, né? Para não tirar os outros, né, do ritmo. Entendi. Mas eu fui lá fazer festa, Que legal, era que bela muito legal. experiência, né? Era muito legal, Que muito legal. experiência, coisa boa. Foi muito legal mesmo. Uma experiência pisciana. Não, isso a gente se joga. Diz o seguinte, o que é Now Age? O que é essa idade do agora? O que é o Now Age? Now Age é um movimento que, como vem sendo chamado esse movimento, de resgatar essa conexão com a espiritualidade sem que tu precise, como é que eu vou colocar assim, deixar de ser quem tu é, por exemplo. Eu não preciso eu estou tentando ser politicamente correta aqui, tá? Escolhendo as minhas palavras. Já passamos às 10 da noite, está tudo tranquilo. Não, mas na verdade o que eu estou querendo dizer é assim, tu pode ser uma pessoa super espiritualizada em cima de um salto. Tu não precisa ficar... Claro que tu vai ter momentos... Pode ter glamour nisso. Pode ter glamour. É isso que eu quero dizer assim, Tu pode conviver com as duas coisas. Não é porque tu não... por exemplo, assim, que tu tem uma vida que, de certa forma, te conecta muito com a materialidade. É isso que eu quero dizer, assim. Tu pode ter uma vida super conectada com a materialidade, porque a gente é corpo, a gente é matéria, né? E a gente está aqui para viver como matéria, mas também com a espiritualidade, tu entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido seguinte, eu posso ser de segunda a sexta uma pessoa que estou no meu escritório, uma mulher super montada, um homem super montado, né? Gravata, bons ternos, bons relógios, vestidos bem cortados, tailleur bem cortada. No final de semana eu vou dizer assim, vou para o campo, tiro o pé, enfio o pé, tiro o calçado, o pé no chão mesmo, né? Me conecto com as pessoas através de serviços voluntários, cada vez mais eu vejo isso, quer dizer, as pessoas muitas vezes dizem, fulano de tal é rico, sim, conquistou tudo que tem, trabalhou muito para isso, mas também você vê que aquela pessoa se conecta com a sociedade através de trabalhos voluntários fantásticos. Sim, a gente vê isso, né? Muitas vezes das pessoas. É isso um pouco também da... Eu acho que o principal é o que acontece aqui, para trás dos olhos, certo. Entendeu? Que aí é que vem a questão toda da conexão, certo. Dessa conexão na Age. É tu viver assim, o que tu faz, a intenção do que tu faz é pelo bem Perfeito. Teu e maior, entendeu? Perfeito. Assim, tu tá fazendo uma coisa, tu te conecta com essas questões mais, digamos, espirituais. E quando eu falo espiritual, é contigo mesmo, é para tu ficar bem. É tu fazer as coisas é tu te conectar com coisas que te deem um profundo sentimento de conexão mesmo contigo, com quem está contigo, com o universo e significado. Porque é daí que vem a leveza e a alegria, tu entendeu? Quando a gente não tem esse sentimento de significado, qualquer coisa pode ser. E aí fica mais complicada, assim, eu acho que esse vazio que está aí, por que as pessoas também estão procurando mais astrologia hoje, Felipe? Porque existe um vazio dentro das pessoas. Eu acho que se não houvesse, que é essa conexão com a espiritualidade que vai preencher, é tu olhar para dentro de ti e tu descobrir a riqueza que tu também tem aqui dentro. Porque a riqueza externa, ela é ótima, ela é bárbara. Mas se aqui dentro não houver... As pessoas estão preocupadas com isso, né? Então. As pessoas estão preocupadas, as pessoas têm grandes conquistas externas, sinais externos de riqueza, mas estão preocupadas com essas conexões, cada vez mais. É isso que está acontecendo. Acredito Verdade. Que esse seja o movimento Now Age, tu entendeu? Sim, tá. Tu não precisa ser, digamos assim, não tem que ser pobre, sabe? Tu não tem que ser, tu pode ser o que tu quiser, mas aqui dentro tu tem que ter uma vida muito rica internamente e aqui fora, tranquilo. Acho que deu para entender, né? Não, acho que deu. E talvez assim, a gente já conversou sobre isso, né? Tu tem exemplos de pessoas. Pega uma pessoa assim que tem uma fama maluca, hoje está em tudo quanto é capa de revista, como a Fernanda Lima, gaúcha, maravilhosa, Sim. arrebentando na apresentação dos programas, fazendo sucesso. Sim. Só que a Fernanda vai lá, pisa no chão. O Rodrigo Hilbert, por sinal, o marido da Fernanda, mais ainda. Mais ainda, quer dizer, o cara é mais descolado, mais... As pessoas precisam realmente dessa... E eu acho que é bem isso, assim, eu acredito que é essa conexão interior. Para mim, a Fernanda Lima é um baita exemplo, é um super exemplo, porque ela tem toda a história da conexão dela com yoga. Tu vê que existe, assim, verdade propósito. Nisso. Verdade, verdade essa é a palavra. Nisso. Verdade, acho que verdade, acredito que a verdade seja a grande palavra,
Porque o que não é verdadeiro para mim, eu não consigo sustentar muito tempo, né? E se eu faço uma coisa que não é verdadeira para mim, ela também vai me dando esse sentimento de vazio aí. Por mais que eu adquira, que eu faça, que eu conquiste, e nem só dinheiro, às vezes tu conquista uma posição que tu sempre quis, às vezes tu conquista até um relacionamento que tu sempre quis e tu não se sente preenchida. Mas qual é o problema? Então o problema está lá dentro, né? O problema é esse, é tu não entender o que é a tua verdade. E para mim, o futuro ele é tecido em cada escolha que a gente faz. E quanto mais a gente escolhe a partir do que é verdadeiro para nós, do que tem significado, do que tem valor mesmo, que nos preenche com esse sentimento de significado, de propósito, eu acho que tu constrói teu melhor futuro possível. Como é que é esse trabalho que tu está fazendo? Porque aí tem branding também, para colocar um termo bem da moda, assim, marcas. Eu falo em branding dos signos, né? Eu sou uma especialista em branding dos signos, com esses meus anos todos de astrologia, mais a minha capacidade de imaginação e de inventar moda, que eu adoro, né? Desde do passado, eu já inventei de tudo, até clube, olha, até pintar galinheiro de pink, uma época, quando eu era criança, a gente pintava para brincar. Então, a imaginação nunca foi meu problema. Mas assim, podia ter lançado galinha pintadinha e ganhei bilhões. Podia, né? Pena que eu não pensei isso na época. Não pensou isso na época. Fala. Boa ideia, vou guardar agora a próxima. E assim, ó, Felipe, na verdade, eu entendo do branding dos signos. E o que eu estou propondo, assim, ó, às vezes, eu acredito que existem marcas que realmente têm muita verdade. E essas marcas também podem criar coleções, criar produtos ou criar alguma coisa associada com os signos, né? Para conversar com essa mulher now age, porque é a mulher que tá abraçando mais que o homem, né? Esse movimento, assim, essa forma de pensar, como eu digo. Então, o que eu faço, eu ofereço um trabalho como uma espécie de consultoria para marcas, para empresas interessadas em fazer alguma coisa para dialogar com esse universo now age, que é basicamente primordialmente, principalmente feminino, né? Então, quem quiser conversar, e como é que eu faço isso? A minha especialidade mesmo é essa questão do branding dos signos e todo esse universo aí místico, metafísico que vem junto com os signos, né? Como é que é a história dos teus livros? Então, eu tenho um que eu tô apaixonada, louca para lançar, acho que eu vou fazer na Amazon. Eu até agora não me joguei nisso, Felipe, a verdade seja dita. Eu tô escrevendo o segundo, adorei as dicas da Letícia aqui sobre a... Letícia Wierchowski, as duas se encontraram aqui. Por sinal, a Letícia veio dar uma entrevista, a Lila era a minha segunda entrevistada, aí a Letícia ficou para ser aqui uma co-perguntadora, uma entrevistadora junto comigo aqui. Foi bárbaro. Foi muito legal aquele programa, foi ótimo. Eu adorei aquele programa, também. Amei. E tudo que aconteceu. Eu vi que você saiu daqui tricotando as duas, eu achei que já tinha várias coisas aí. No outro dia eu já fui fazer o workshop com ela e com o Chico Baldini, adorei, foi uma super experiência também. Mas o que eu estou fazendo agora? Então eu tenho esse livro que eu escrevi com uma prima minha, que é, o nome... A princípio é Terapia de Amor, que é mente e alma num sofá de bolinhas. Por quê? Porque a história é uma personagem, uma fotógrafa gaúcha, que tem lá seus dramas e dilemas de amor aos 40 anos, e que para se resolver vai fazer terapia, e o sofá de bolinhas é onde ela faz terapia, senta na frente da terapeuta. Eu escrevi esse livro com essa minha prima, que é psicóloga, porque a gente começou a fazer isso num site que eu tinha, como postagens, assim, como posts. E aí acabou a coisa ficando tão legal que a gente transformou isso num livro. Tirei do site e disse, vamos fazer um livro que isso aqui está muito legal. Então ela desenvolve toda a parte da terapeuta, são personagens fictícios, né? Mas ela fez toda a parte assim para ficar bem fidedigno, sabe? Eu adorei a experiência. Então esse aí agora, em janeiro a gente combinou de conversar, eu acho que eu vou fazer pela Amazon também ainda. Mas vou te confessar, não corri atrás ainda de publicar, janeiro ele está no meu projeto. Bacana. O que mais tem de projeto para 2018? Bem, esse evento que eu fiz segunda-feira na Nuvem foi bárbaro, assim. Esse de trabalhar com as pessoas em cima do mapa astral delas. Eu adorei fazer, são encontros petit comité, até porque como tu tem que conversar sobre o mapa de cada um, tem que ter um número bem limitado, assim, para ser legal. Então esse é um outro projeto, assim, continuar fazendo isso e de repente agregar viagens a isso, sabe? Vai num lugar, faz isso, vai no outro, faz isso. Porque eu acho que quanto mais a gente difundir, disseminar e proporcionar
essa conexão, sabe? Que as pessoas consigam se conectar com elas, entender. Eu acho que ganha todo mundo, ganha a pessoa, ganha eu, ganha tu, ganha o mundo, sabe? Não tem mais o site, né? Tenho. As pessoas te contatam pelo site, pelas redes sociais. Qual é a maneira mais fácil de conhecer o teu trabalho, mas também de entrar em contato contigo? Eu tenho muito conteúdo no site, porque no site onde eu gosto de colocar mesmo... Qual é o endereço dele? É o lilarizon.com.br, www.lilarizon.com.br. Eu já tinha conquistado muita coisa com ele, eu disse, eu não vou mudar, eu adoro meu Lila Rizon, né? E ali eu tenho muito conteúdo astrológico, muito conteúdo que também inspira conexão através de viagens, assim. É uma astróloga que viaja, né? Uma astróloga que viaja, minha página no Facebook. Viaja fisicamente na imaginação. Lila, prazer te ter aqui de novo. Prazer foi meu. Obrigada. Volte sempre. Lá. 2018 seja cheio de conquistas aí. Que assim seja para nós. Para todos nós. Obrigado a você pela sua sintonia. Obrigado a Lila Rizon pela presença aqui no 21h30. Tchau.